Olá, sejam todas bem-vindas. Eu sou a professora Isabel e meu propósito é te ensinar a alfabetizar crianças com deficiência intelectual e tornar você uma professora de referência na alfabetização dessas crianças. E o nosso tema de hoje é primeiros passos da alfabetização dentro do PEI. Olha só, não é mesmo? Vou estar mostrando algumas coisas para vocês, já peguem caneta, papel para anotar, porque é dessa forma que você vai se tornar uma professora de referência nesse assunto. O PEI, ele é um plano educacional individualizado. Ele é um instrumento de planejamento e acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento daqueles estudantes, né, que apresentam TEA, deficiência intelectual ou até altas habilidades. Então, o PEI é para isso. É um plano de educacional individualizado para aquela criança que não conseguiu se alfabetizar, não conseguiu aprender o conteúdo da escola da forma como a escola ensina. Agora, veja bem, PEI, Plano Educacional Individualizado. Então, se é um plano educacional individualizado, ele tem que ser feito individualmente, né? Por isso que você não pode copiar um PEI de outras crianças. Ah, eu fiz um PEI bem legal no final de semana, agora só vou trocar o nome e vou mandar, porque eu já fiz tudo. Não existe isso. Você não pode usar também um PEI que você baixou pronto da internet. Eu até vi na internet, acho que foi o final do ano passado, uma coisa mais ou menos assim, ó, 300 PEIs preparados para a sua criança com deficiência intelectual, ou para a criança com deficiência intelectual que você atende. Quem prepara um PEI sem conhecer a criança com deficiência intelectual? Olha, não caia nessa. O PEI, então, é um plano individual para aquela criança. Você não pode baixar da internet um PEI pronto ou usar um PEI de outra criança, só trocando o nome e trocando algumas coisinhas. A sua competência está em jogo, né? Então, hoje, qual é o nosso maior desafio? Eu acho que também é o desafio de muitas de vocês, é assim, ter uma sala do AEE com 20 crianças e ter que fazer um PEI individual para cada uma. Então, são 20 PEIs. Mas eu já tive alunas que... Tenho alunas que elas têm 48 crianças na sala do AE. E aí elas têm que fazer 48 PEIs individuais e diferentes. Porque como eles são para aquela criança, a partir da dificuldade que aquela criança apresenta, então é um trabalho imenso. Quem pensa que a professora do AE não tem nada o que fazer, está completamente equivocado. Assim, em termos de modelo da estrutura, né? Não do conteúdo que tem ali dentro, o conteúdo se refere à criança, mas o modelo. Existem vários modelos de PEI no Brasil. Cada estudioso ou alguém que pratica o PEI construiu um modelo próprio, às vezes uma prefeitura tem um modelo, até o nome do PEI pode ser diferente, pode ser um PDI. O PDI também é chamado, né, Plano de Desenvolvimento Individual ou Plano Educacional Individual, é a mesma coisa. PDI e PEI é a mesma coisa, certo? Não muda nada, nada. Em algumas prefeituras não muda nada. Então, a partir da minha experiência, é que eu quero fazer essa live com você, para que você consiga elaborar o PEI com 5 passos. O PEI não pode ser algo que comprometa muitas horas dos seus atendimentos. Você está lá para atender a criança, para ajudar ela a se desenvolver, para melhorar as habilidades da criança. E quando você tem muitas crianças para atender, muitos PEIs para fazer, muitos relatórios para fazer, você acaba se concentrando nesses relatórios e nessa parte mais burocrática, e a criança fica com o tempo dela encurtado. Então, também não é isso. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é algo que vai ajudar vocês a
diminuir esse tempo que vocês gastam para fazer o PEI. Então, nós vamos pensar aqui num PEI em 5 etapas, 5 passos. E aí, esses passos vão garantir a alfabetização da sua criança. É para isso que nós estamos aqui hoje, tá? Na verdade, para mim, tem que ser um PEI que tenha um modelo funcional, algo que você consiga ter uma pastinha com aquele material daquela criança e ali você vai aperfeiçoando, né? Ou que você tenha ele no computador para ir fazendo e depois só imprimindo. Como eu tenho um perfil de profissional assim mais pragmático, eu sempre busquei organizações que sejam mais práticas, mais rápidas. Então, por isso que eu elaborei esse PEI em 5 passos. E aí eu quero dizer para você, aqui nós vamos pensar no atendimento do AE desde o primeiro momento que você atende aquela criança até na hora de você enviar para a professora o PEI. Então, da entrada da criança a primeira vez com você até a elaboração do PEI, são 5 passos. E aí eu quero começar primeiro com as 5 prioridades do AE, tá bom? Em cima dessas 5 prioridades é que nós vamos construir o PEI. Então, assim, ó, a primeira coisa que você tem que olhar para essa criança e pensar, essa criança tem alguma sensibilidade sensorial? Essa é a primeira prioridade. Se ela tem alguma sensibilidade sensorial, você precisa prever isso no PEI. Porque essa criança pode ter dificuldades para suportar o barulho da sala de aula. Então, você tem que sugerir no PEI um abafador de ruídos. Essa criança pode ter dificuldades em ficar na carteira sentada por muitas horas, né? Então, você tem que propor no PEI uma alternância entre atividades escolares e atividades motoras, a cada 20 minutos. A acompanhante faz uma atividade motora com essa criança, ou seja, tira ela da cadeira, anda pela escola, ou anda pela sala, vai pegar alguma coisa no armário, ou faz uma brincadeira com todo mundo, não importa. Mas isso tem que ser previsto no PEI. Por exemplo, a criança que tem sensibilidade sensorial, ela tem dificuldades, em algumas, né, em suportar o atrito do lápis no papel. Então, eu tenho que adaptar a escrita. Dentro do PEI, isso tem que estar lá como uma sugestão para todos aqueles professores e professoras que querem atividades escritas. Essa criança não vai escrever desse jeito. Então, eu tenho que prever isso. Se a criança não entra dentro da sala de aula, então, provavelmente, ela tem uma sensibilidade sensorial. Isso pode afetar diretamente a alfabetização dela. Então, a professora regente precisa ser orientada pela professora do AEE, através do PEI, né? Para que essa professora comece a saiba, né? Saiba que essa criança não pode escrever. Mas isso não é um pré-requisito para aprender a ler. Primeiro, a criança tem que aprender a ler, para depois escrever. E a escrita pode ser adaptada parcialmente ou totalmente adaptada. E isso tem que estar previsto no PEI. Então, quando você for pensar o PEI, tem uma lacuna que você tem que preencher sobre essas sensibilidades sensoriais. Segundo, se essa criança verbaliza, essa é a segunda prioridade. Então, você vai adaptar no PEI uma forma dessa criança poder comunicar e poder responder as perguntas nas avaliações. Então, você vai prever isso lá dentro do PEI, né? Na parte da comunicação, da interação, e você vai dizer, olha, as atividades para essa criança devem ser adaptadas, porque ela não verbaliza. E uma coisa importante que a professora do AE tem que contar para a professora regente, né? Que não verbalizar não é pré-requisito para aprender a ler. Escutaram isso?
Só porque uma criança não verbaliza, não quer dizer que ela não vai aprender a ler. Porque ela pode aprender a ler mesmo sem falar em voz alta. Então, isso é importante. Outra prioridade, seria a terceira prioridade. A minha criança não sabe ler. Então, se ela não sabe ler, a terceira prioridade é a alfabetização. Por que a alfabetização vem a partir da terceira prioridade? Porque primeiro eu tenho que considerar a sensibilidade sensorial. Depois eu tenho que considerar se essa criança verbaliza. E depois a alfabetização. Então, aí nós temos 3 prioridades. E a alfabetização, ela vai ser feita lá na sala do AEE, por você, professora do AEE. Ela vai ser reforçada pela professora regente e monitorada pela professora acompanhante. Ou seja, cada uma das profissionais tem a sua função. E cada uma tem que saber. Por isso que o PEI não pode ser construído isoladamente pela professora do AE. Tem que ser, no mínimo, a parceria com as 3 profissionais que atendem na escola essa criança. A professora do AE, a professora da sala, que é a professora regente, e a professora que acompanha essa criança. Afinal, essa pessoa que acompanha, ela não é uma estátua. Ela está ali para fazer uma intervenção, ajudar a professora regente. Então, as atividades, elas devem ser todas adaptadas para essa criança. Se ela não sabe ler, ela tem que ter as atividades adaptadas. E além dela ter as atividades adaptadas, que isso tem que constar no PEI, você também tem que mostrar que o trabalho que você faz no AEE é um trabalho voltado para a consciência fonêmica, que é ajudar essa criança a entender a articulação, a pronúncia e o significado do som. E como é que a gente faz isso? A gente faz ensinando, por exemplo, quer ensinar o som do P? Então é pá. Então tem uma articulação, tem uma pronúncia e tem um significado, né? Então, pá, pai, pipa, pulga, pássaro. Então, você vai trabalhar a articulação, a pronúncia e o significado desse som. E para isso, não precisa escrever nada. Então, vai estar lá dentro do PEI qual é a etapa que a professora do AE está trabalhando com a criança na sala do AE, para que a professora trabalhe também na sala e a auxiliar tenha a mesma compreensão e monitore isso. Ajude a criança a pensar sobre esses sons. A quarta prioridade, essa criança domina as operações básicas da matemática. Né? Tem criança com deficiência intelectual que tem dificuldades na matemática. Então, as atividades da matemática devem ser todas adaptadas. Uma das adaptações possíveis é você prever lá no PEI que essa criança pode usar a escala Cousinet para fazer as continhas de números inteiros, o material dourado para fazer continhas fracionadas, régua numerada, calculadora. Isso tudo é questão de adaptação, gente. Entendeu? Então, nós temos 4 prioridades. 4 prioridades. Que você tem que ter esse olhar. A sensibilidade sensorial, se a criança é não verbal, como é que está a alfabetização dela e como é que está as noções básicas da matemática. O restante, deixe para trabalhar depois. Depois que essas 4 prioridades estiverem sendo trabalhadas. Porque se uma criança tem uma sensibilidade sensorial e tem uma sobrecarga sensorial na sala, seja visual, auditiva, de propriocepção, interocepção, essa criança vai ter dificuldade em se alfabetizar. Se ela é não verbal e você considera que para se alfabetizar tem que falar, elas vão ter dificuldades, né? Se você não adapta ou não usa os sons das letras para alfabetizar essa criança e só fica no silabário
em trabalhar palavras inteiras, essa criança não vai ter dificuldade de se alfabetizar. Então, assim, essas prioridades é aquilo que você tem que ter na tua cabeça. Não fique pensando em história, geografia, ciência, não. O teu aluno ali, ele vai ter que primeiro ter essas prioridades para você pensar. Então, os primeiros P's que você for fazer dessa criança vai ter esse perfil. Priorizar sensibilidade sensorial, vai priorizar se ela é verbal ou não verbal, a alfabetização e a matemática. Então, essa é a minha sugestão. Coloque a sua energia nessas 4 prioridades. E por onde eu vou começar os atendimentos das crianças na sala do AEE? Então, assim, ó, antes de você atender essa criança a partir dessas 4 prioridades, você precisa saber 3 coisas importantes para tomar a decisão certa. Ai, como é que eu vou saber da sensibilidade sensorial? Ai, eu nem conheço essa criança, como é que eu vou saber se ela é verbal ou não verbal? O que ela fala, não fala? É minimamente verbal? Então, é aí que a gente vai começar a fazer aquela etapa que a escola cobra tanto de vocês sobre o período que você tem que avaliar essa criança para propor o PEI. Então, vê, você já tem 4 coisas na sua cabeça. Pode estar marcada num quadro. Sensibilidade sensorial, não verbal, alfabetização e matemática. E é aí que você vai botar a sua energia. Então, como é que você vai tomar as decisões? Para tomar as decisões de como construir o PEI, você vai precisa saber 3 coisas importantes. A primeira coisa é o seguinte, vou até pegar aqui, né? Você tem que saber sobre... assim, existem protocolos, né? Então, se a sua escola tem os protocolos, use os protocolos. Esses aqui são os meus protocolos. Então, o que eu uso? Eu quero primeiro investigar a vida do meu aluno. Eu quero investigar a vida dele, mas, veja bem, eu não quero investigar a vida dele a partir do olhar do outro. Eu quero investigar a vida dele a partir do olhar dele. Se é uma criança ou adolescente verbal, beleza. Você vai aplicar a técnica de conversa com a criança. Então, aqui, por exemplo, eu uso essa ficha aqui, e aqui tem várias perguntas que eu faço para a criança. Vou botar 4 aqui para você ter uma ideia. Você sabe por que você está aqui? Afinal, ela saiu da sala de aula, está dentro da escola, numa sala diferente. Então, ela tem que saber. E a partir da ideia que ela diz para você, gente, isso pode mudar toda a sua intervenção. Porque ela pode dizer, como eu já tive criança que disse, aqui é sala de louco, aqui é sala de quem não aprende, aqui é sala de deficientes. Entendeu? E aí a gente vai ter que mudar, porque ela vai ter resistência, né? Você sabe quem eu sou e o que eu faço? É importante. Ele já deve ter uma ideia. Outras perguntas, né? O que deixa essa criança feliz? Quais são as pessoas que você tem vergonha? O que você gostaria de ser e por quê? Tá vendo? Então, são perguntas pessoais que devem ser feitas para essa criança e esse adolescente verbal. Então, a primeira etapa, conhecer a criança a partir do olhar dela. Isso é fundamental, gente. É fundamental. E depois dessa conversa, você vai poder traçar algumas pistas do sentimento de competência que essa criança tem de si mesma. Esse é o nosso principal objetivo, né? Ela acha que ela aprende, ela acha que ela pode mudar? Beleza. A segunda coisa, o diagnóstico médico. Então, solicita o laudo para você ver quais são as funções executivas que apresentam falhas, porque as funções executivas são fundamentais, porque são elas que vão definir as atividades que você vai fazer. Então, se essa criança tem dificuldades com a atenção, você vai ter que propor atividades de identificação. É assim, esse é o processo. Se a criança não tem laudo e ela veio para o AE a partir da queixa da professora,
o que você vai fazer? Você vai aplicar um questionário com essa professora. Você vai aplicar um questionário com essa professora. É um questionário onde a professora, coitada, ela não vai escrever, porque não tem tempo, trabalha 60 horas. Vamos agilizar o processo, não é mesmo? Então, entrega para a professora num dia um pedaço, no outro dia outro pedacinho, no outro dia tu entrega sobre os fatores emocionais e sociais dessa criança, para ver se ela chora muito, se ela é agressiva, os fatores intelectuais, os fatores de psicomotricidade, né? Como é que é a coordenação, o ritmo, as questões familiares, se essa professora sabe alguma coisa, qual é a frequência da família na escola, se a família justifica as faltas da criança na escola, a situação física dessa criança, se essa criança se queixa muito de dor nos olhos, dor de cabeça, dor de barriga, a questão da linguagem e leitura, como é que está, se ela pronuncia as palavras corretamente, se ela sabe ler, que tipo de palavra que ela sabe ler, a questão da matemática também e a questão da escrita. Então, cada um desses itens, e dê um questionário para a professora. Sim, às vezes, e não. Né? Sim, às vezes não, a professora só vai riscar ali em cima, ela lê e risca. Então, assim fica um questionário mais rápido, ele fica maior, mas você vai entregando aos poucos, e essa professora, então, vai respondendo, sabe? E vai te entregando. Com essas respostas, você vai tirando algumas conclusões, porque você tem que melhorar também a tua performance de análise. Então, você vai botando as suas conclusões, ou num caderninho, ou num espaço, né? Para não se perder, certo? Então, esse questionário da professora regente, ele é fundamental. Então, veja bem, primeiro você conversou com a criança, beleza. Depois, você conversou com a professora. E se tem um laudo, também agrega o laudo, tá? E aí você vai para a terceira etapa, que é o inventário, que a gente chama da criança. Esse inventário é quando você vai separar 4 atendimentos individuais, e você vai avaliar essa criança com relação às habilidades de leitura e com relação às habilidades matemáticas. E aí você pode pegar, meninas, qualquer atividade que vocês têm aí, porque nós vamos fazer intervenção, nós vamos avaliar. Então, peguem atividades que são atividades dadas lá no 3º ano, porque essa criança está no 3º ano. Então, vamos lá. Sabe hora? Sabe a tabuada? Sabe multiplicação? Sabe divisão? Então, você vai preencher um questionário também. Agiliza isso para você. Agilize isso. Colocando sim, né? Realiza sem suporte, realiza com ajuda, não realiza e não se aplica. Porque às vezes a criança é muito pequenininha, daí não se aplica, né? E aí você vai vendo, e você vai preenchendo isso. Então, olha só, você tem 4 prioridades. Lembra? Se a criança tem uma sensibilidade sensorial, se ela verbaliza, se ela sabe coisas da matemática e de português. Beleza. E aí você tem agora essas 3 etapas extremamente importantes, que é conversar com a criança, saber do laudo e conversar com a professora, e a terceira é você avaliar essa criança em apenas 4 encontros. 4 encontros. Beleza. E nesses 4 encontros, eu quero que você priorize. Marca aí, leitura. Então, pega um textinho para ver se ela sabe ler, em caixa alta. Letra 20, grande, né? Espaçada. Faz um ditado para ver como é que ela está nessa hipótese de escrita. Vê se ela sabe interpretar. Você pode pegar atividades de matemática que envolvem números e quantidades, preço, dinheiro, orientação temporal.
as 4 operações e todos os atributos, cor, forma, tamanho, direção, espessura, largura, porque essas são atividades muito fáceis de você encontrar em qualquer lugar, até na escola, e você pode usar essas atividades, sim, para avaliar a sua criança. E você vai marcando se ela sabe isso ou não sabe. Então, a partir desse mapeamento das 4 prioridades e das 3 etapas, dessas 3 etapas que você precisa, você já tem um cenário, tá? Para elaborar o PEI. Para elaborar o PEI. Aí, dentro do PEI, como eu falei para vocês, né? Eu tenho o meu modelo de PEI. Cada um pode montar o seu modelo de PEI, desde que ele seja funcional e que ele tenha a sua cara, porque daí é mais fácil de você se organizar e se encontrar nesse material. Então, não é impossível, né, de fazer. Então, assim, vou dar um modelo do meu, o que eu tenho, o que eu levo em consideração. Então, eu já tenho toda a história da criança mapeada, a fala da professora, tá, beleza, já tenho tudo isso. Aí, tá, quem é que me disse que a criança tem sensibilidade sensorial? É a professora, entendeu? Eu também posso chamar a família para conversar? Claro, mas essa não é a realidade. A maioria das famílias, elas se esquivam. Então, não dá para a gente contar para elaborar o PEI a partir da participação da família. Entendeu? Mas é possível, né? Até é bom. Então, assim, o que eu priorizo? Primeiro, eu escrevo no papel o que a criança gosta e o que ela já sabe. Depois tem um pedaço aqui que eu separo para a sensibilidade sensorial que essa criança tem. Tem sensibilidade sensorial ao lápis, ao atrito do lápis no papel. Então, eu sou obrigada a falar isso. É uma prioridade, a professora tem que saber. Entendeu? E aí, a partir do momento que eu coloco aqui o que a criança sabe e as sensibilidades sensoriais que ela apresenta, eu vou separar aqui 3 funções diferentes. Uma função que vai ser a minha professora do AE, o que eu vou fazer, o que a professora regente tem que fazer e o que a professora acompanhante tem que fazer. Depois, eu vou pegar a área do conhecimento, por exemplo, alfabetização ou a matemática, e quais são as habilidades que vão ser trabalhadas naquele bimestre pela professora da sala regente, professora regente, mas de todas aquelas habilidades, quais é que eu vou priorizar e que precisam ser adaptadas para minha criança. E aí eu vou sugerir como adaptar. Então, vou dar um exemplo. Se a professora vai trabalhar vários textos, né? Textos muito longos. Então, eu vou sugerir que a professora transforme esses textos em pequenos esquemas chamados mapas mentais, que é como se fosse um resumo. Ou eu posso sugerir que a professora refaça o texto. Por quê? Quem tem que fazer a adaptação é a professora regente. Agora, quem tem que sugerir que tipo de adaptação é a professora do AE. Tá bom? Não fiquem chateadas, essa é a verdade. Isso é o que tem que ser feito. Isso é o ideal, o que tem que ser feito. Então, escutem bem, a professora do AE, ela sugere o tipo de adaptação. E a professora regular é que faz a adaptação. Então, você vai adaptar esse conteúdo para essa criança. Tá bom? Assim. Você vai colocar também, com relação à alfabetização, qual é a etapa que a criança se encontra. Então, se você... Não é a etapa da Emília Ferreiro, tá, gente? Não é essa etapa. Isso aí,
Esquece isso aí. A etapa que a criança se encontra na leitura, não é na escrita, é na leitura. Então, essa criança, por exemplo, sabe pronunciar as vogais? Ela pronuncia todas as consoantes, ela identifica todos os articulemas, ela sabe ler os encontros vocálicos, ela identifica todos os grafemas dos articulemas. Então, quando você tem um esquema assim, já pronto, só para assinalar, para ver qual é a etapa que a professora do AE está trabalhando, a professora da sala regular também vai trabalhar aquela etapa. E conforme a criança for avançando, no mesmo documento, no mesmo arquivo em PDF, que às vezes você tem, ou no arquivo no computador, você só vai assinalando qual é a etapa que você está. E aí, aqui, ó, você pode botar várias sugestões de coisas que você vai fazer durante aquele bimestre, a professora do ensino regular e a professora acompanhante, certo? E para fechar aqui esse momento de estruturação do PEI, eu quero dizer para vocês o seguinte: é muito importante que você, professora do AE, tire um tempo para entrar dentro da sala da professora regente, certo? Para você observar a sala e o contexto. E a professora regente se autoavaliar, ok? E aí eu sempre sugiro isso, né? Que vocês consigam fazer uma autoavaliação do que vocês fizeram com aquela criança naquele semestre. Porque isso é muito bom. E aí, com a autoavaliação e mais a observação que a professora do AE vai fazer no finalzinho do semestre, o que vai acontecer? Vão se juntar de novo a professora do AE, a professora regente e a professora acompanhante para planejar o próximo bimestre. E o relatório que tem que ser feito pode ser feito de forma coletiva também. A professora do AE relata o que trabalhou, a professora regente relata todo o avanço da criança que ela conquistou, junto com o trabalho da professora do AE, e a professora auxiliar também tem a sua vez de colocar dentro desse relatório. Olha, é isso. Isso é o PEI. É isso que você precisa para fazer o PEI. Então, o PEI ele tem 5 passos. Esses 5 passos, eles são fundamentais. Conhecer a criança, levar em conta as sensibilidades sensoriais, as dificuldades que ela tem, né? Avaliar essa criança. A partir disso, você constrói o PEI, avalia como é que foi todo o desempenho seu, da professora, da criança, da professora auxiliar, e volta a planejar. Então, com essa estrutura, gente, 70% dos teus problemas acabam. Então, hoje, eu quis conversar com vocês sobre a estrutura do PEI. Eu não sei fazer PEI, não sei fazer PEI. Eu não estou querendo engessar vocês dentro do modelo. Esse é o meu modelo. É o modelo que eu me identifico. É aquele modelo que eu sei onde estão as coisas rapidinho. E é essa habilidade que você tem que ter. Então, o nosso encontro de hoje é um encontro para ajudar vocês a desenvolverem essa habilidade de ter quase 40 crianças dentro de uma sala do AE e ter que fazer o PEI de todas elas. Entenderam? Então, as mesmas atividades do relógio, de número, pode ser sempre a mesma para todos os alunos. Se ele sabe ler, ele vai saber ler. Se ele não sabe ler, não sabe ler. Então, esse modelo aqui é um modelo que traz para você segurança, agilidade para fazer, né? Mas é isso que eu falo para vocês. Tem muita gente querendo PEI. Então, assim, ó, o PEI não é algo complicado, é algo extremamente fácil, certo? Você só precisa de orientação.
Você só precisa de orientação adequada. Então, quando você tem a orientação adequada, você faz o PEI. Agora, entregar para você um papel e dizer, ó, preenche o PEI, aí não dá, né? Mas eu espero que essas dicas que eu tenho dado para vocês tenham melhorado a sua ideia de como construir o PEI, do que realmente priorizar no PEI. Você não vai começar com aquelas crianças que nem estão alfabetizadas, querendo adaptar história, geografia, ciência. Não, priorize primeiro a alfabetização. Aí depois a gente vai melhorar. Aí a gente vai fazer a adaptação de história, geografia, ciência, né? Mas a criança já está num processo de alfabetização. Então, tem coisas que você tem que priorizar. Tem coisas que interferem negativamente na alfabetização da sua criança. Por exemplo, a sensibilidade sensorial. Se ela não para na sala de aula, como é que você vai alfabetizar? Então, isso é uma prioridade. Se ela não verbaliza, isso acaba prejudicando. Então, como é que você vai adaptar para essa criança que não verbaliza? Né? Então, você tem que orientar, certo? Ah, comprometimento motor. De repente, é uma prioridade para uma criança com paralisia cerebral. Ela não vai conseguir escrever. Como é que a gente vai adaptar a escrita para ela? Se ela só mexe com um olho para lá e um olho para cá. Então, tem que sair do AEE. Como é que tem que fazer? Aí a professora aprende e a professora vai fazer isso na sala de aula. Tá vendo? Então, é um trabalho coletivo, não é um trabalho de guerra, não é um trabalho de enfrentamento para ver quem tem mais poder. Não, é um trabalho coletivo. E o mais, o PEI pode ter, veja bem, a professora do AE, a professora regente, a professora acompanhante, a família, a coordenação da escola pode participar e a própria criança, especialmente se já é adolescente, pode participar também da construção do PEI. Certo? Então, vamos mudar um pouco essa ideia que a gente tem do PEI, né? Que é uma coisa ruim, que é uma coisa para... É um modelo que pode ser copiado. Não. É uma Bíblia. Ela vai guiar os seus passos. Então, o PEI é uma Bíblia que vai guiar os seus passos, tanto na sala do AE, quanto na sala da professora regente, quanto nas ações